Você já se perguntou por que tudo fica tão caro a cada dia? Por que com o mesmo dinheiro que você comprava um carrinho cheio de comida há 10 anos, hoje você compra uma cestinha? Isso não é mágica, é economia. E hoje nós vamos descobrir por que o dinheiro, que deveria ser símbolo de riqueza e estabilidade, perde o seu valor ao longo do tempo. Prepare-se para explorar as engrenagens do sistema financeiro que afetam a sua vida diariamente. Então, para entendermos como o dinheiro perde valor, primeiro precisamos voltar às origens. Antes de existir dinheiro, as pessoas usavam o escambo, um sistema de trocas entre bens e serviços. Por exemplo, se você era um agricultor e tinha trigo, mas precisava de carne, bastava encontrar um criador de gado disposto a trocar carne por trigo. O problema do escambo, porém, é que ele exigia uma dupla consciência de desejos. Ou seja, ambas as partes precisavam ter exatamente o que a outra pessoa queria e em quantia adequada. E mesmo quando isso acontecia, ocorriam vários outros desafios. Como calcular quanto de trigo equivale a um pedaço de carne? E se eu quisesse trocar o meu trigo por ferramentas? Como garantir que o valor fosse realmente justo? Com o aumento da sociedade, o sistema de escambo ficou evidente que era totalmente ineficiente. Foi aí que surgiu a necessidade de um meio de troca universal, algo que todos aceitassem e que resolvesse o problema de equivalência e armazenamento de valor. Ouro, prata e outros metais preciosos começaram a ser usados como dinheiro. Eles eram duráveis, escassos, facilmente divisíveis e reconhecidos pelo seu valor em diferentes culturas. Assim, esses metais resolveram o problema do escambo e deram abertura para o surgimento de economias mais complexas. No Império Romano, moedas de prata eram usadas em todo o território, facilitando trocas entre regiões distantes. Mas o grande problema foi que, com o tempo, os governantes começaram a misturar metais menos valiosos nas moedas para criar mais dinheiro, o que levou a uma desvalorização das moedas e ao enfraquecimento da economia romana. E essa prática de desvalorização das moedas é um precursor na economia moderna, onde o aumento da quantidade de dinheiro leva à perda do poder de compra. Foi a primeira lição econômica sobre o perigo de manipular a moeda. Inflação, uma palavra muito conhecida, mas poucos entendem a profundidade e o verdadeiro significado dessa palavra. Tecnicamente, a inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o aumento da quantidade de dinheiro circulante. Vamos simplificar isso. Imagine que você está em uma ilha com 10 pessoas no total, e cada uma tem 100 moedas para comprar comida e diversas outras coisas. O total de moedas na ilha é de 1000 moedas. Mas agora, o chefe da ilha decide cunhar mais 1000 moedas e distribuir para algumas pessoas. E o que acontece? O preço da comida sobe, porque agora existem 2000 moedas disputando os mesmos recursos. A inflação na França revolucionária, nos anos de 1790 a 1796. Durante a Revolução Francesa, o governo enfrentava enormes déficits devido a guerras e à instabilidade política. E para financiar seus gastos, ele emitiu uma nova moeda chamada asigna, inicialmente lastreada em terras confiscadas das igrejas. Mas à medida que o governo foi imprimindo mais asigna, o valor da moeda despencou, o preço dos alimentos disparou e a moeda começou a se tornar inútil. E isso levou a uma crise financeira em que os trabalhadores mal conseguiam comprar pão, enquanto os ricos transferiam a sua riqueza para terras ou ouro. Agora pense no dinheiro como um ingresso de parque de diversões. Se o parque vende mais ingressos do que sua capacidade, a experiência de todos piora. O ingresso vale menos porque o parque não consegue atender todo mundo. E quem decide o quanto de dinheiro existe? A resposta é os bancos centrais, o Federal Reserve nos Estados Unidos e o próprio Banco Central aqui no Brasil. A ideia é que eles criam dinheiro para estimular a economia, mas aí existe um grande problema. Imprimir mais dinheiro não gera riquezas. É como se você tentasse resolver uma dívida com um cheque sem fundo. Em 1971, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Antigamente, durante o padrão ouro, 35 dólares equivalia a 1 onça Troy de ouro, que era mais ou menos 28 gramas de ouro. E depois disso, o dólar passou a ser mais um papel lastreado em confiança. E o que aconteceu? A inflação cada vez mais crescente e uma crise econômica que ficou conhecida como estagflação. Murray Rothbard dizia: dar aos governos o controle do dinheiro
É como dar a uma criança uma fábrica de doces e pedir que ela não coma demais. Agora imagine o seguinte cenário: você trabalhou duro durante um mês inteiro e no final do mês, quando você recebeu o seu salário, você separou parte dele para investir no seu futuro. Só que sem você perceber, esse dinheiro começa a valer cada vez menos. E não porque você investiu mal ou porque você perdeu, mas porque alguém lá longe decidiu imprimir mais moeda. E isso é inflação. Por isso que chamamos a inflação do imposto invisível. E a hiperinflação na Alemanha, nos anos de 1921 a 1923, durante a República de Weimar, o governo imprimiu dinheiro sem limites para pagar dívidas de guerra. Em 1923, o preço do pão saltou de 250 para 200 bilhões de marcos em poucos meses. As famílias queimavam dinheiro na fogueira para aquecer suas casas porque ele valia menos que lenha. E um exemplo ainda mais recente foi na Argentina, no ano de 2019. O governo enfrentou uma inflação de 50% ao ano. Os trabalhadores que recebiam seu salário no início do mês percebiam que no fim do mês o seu dinheiro já estava valendo muito menos. Segurar dinheiro naquela época era coisa de louco. Pense que você está em um barco remando para a margem, mas alguém furou o casco. Não importa o quanto você reme, a água entra mais rápido. Esse é o efeito da inflação no poder de compra. Entendemos que o aumento da base monetária, ou inflação, faz o dinheiro desvalorizar e afeta o seu poder de compra. Mas o que poucos percebem é que a expansão monetária também redistribui riquezas. É como um jogo, em que os primeiros a receberem o dinheiro novo ganham e aqueles que recebem por último perdem. Vamos entender como isso acontece. Quando o governo ou os bancos criam mais dinheiro, esse novo dinheiro não aparece no bolso de todo mundo magicamente e perfeitamente distribuído. Ele entra na economia por meio de canais específicos. Normalmente, os primeiros a receberem esse dinheiro são os próprios bancos, o governo ou as grandes empresas. E essas entidades podem gastar o dinheiro novo antes que os preços subam. Imagine que você recebe o dinheiro novo para comprar materiais de construção. O preço desses materiais ainda não subiu, então você tem uma vantagem. Mas à medida que esse dinheiro circula, os preços se elevam cada vez mais. E os últimos a receber esse dinheiro, você no caso, acabam sendo os mais prejudicados pela alta dos preços. E esse fenômeno é chamado de efeito Cantillon, em homenagem a um economista, Richard Cantillon. Ele observou que o impacto na expansão monetária depende de onde o dinheiro entra na economia. Os primeiros a receberem o dinheiro novo ganham poder de compra e os últimos acabam sofrendo com a alta dos preços sem nenhum benefício. Pense em grandes empresas e governos que pegam empréstimos a taxa de juros baixíssimas para fazerem investimentos antes que os preços subam. Agora compare isso aos trabalhadores que recebem o seu dinheiro apenas no fim do mês, quando os preços já estão mais altos. Bom, é um jogo desigual. Isso significa que a inflação não é apenas o aumento dos preços, é uma redistribuição de riqueza silenciosa. Ela favorece os cantilionários ligados ao sistema financeiro, enquanto prejudicam aqueles que dependem do seu salário fixo ou de poupanças. E essa redistribuição das riquezas é uma das razões pelas quais o aumento da base monetária contribui para o aumento da desigualdade econômica. Quando o dinheiro perde seu valor, pessoas que têm patrimônios, como terras, imóveis, ouro, acabam ganhando dinheiro porque esses patrimônios sobem de preço junto com a inflação. Enquanto isso, aqueles que não possuem esses ativos veem o seu poder de compra diminuir ao longo do tempo. A classe média e os mais pobres são os que mais sofrem com isso. Eles acabam pagando o preço da inflação por meio dos seus salários, que não aumentam e não acompanham os preços, e da perda do valor das suas economias. O economista Ludwig von Mises explicou isso claramente. A inflação é o único imposto sobre aqueles que seguram dinheiro. É um mecanismo que corrói a riqueza de forma invisível e desproporcional. A boa notícia é que existem formas de se proteger da inflação, e uma delas é investir em ativos que não podem ser criados do nada. E o ativo que eu defendo é o Bitcoin. Esse tipo de ativo mantém o seu valor ao longo do tempo porque são limitados, e outras diversas propriedades que nós vamos tratar em outros vídeos aqui no canal. Embora os governos e os bancos centrais controlem a moeda estatal, existe uma força poderosa para oferecer resistência.
O livre mercado. Vamos entender como ele pode equilibrar ou até combater os efeitos da manipulação monetária. No livre mercado, as pessoas têm liberdade para escolher as melhores ferramentas econômicas, inclusive qual moeda usar. Quando a moeda estatal perde valor, o mercado naturalmente busca alternativas mais sólidas, como o ouro, outras moedas ou até as criptomoedas. Durante a hiperinflação no Zimbábue, as pessoas abandonaram o dólar zimbabuano e começaram a usar o dólar americano e o rand sul-africano. Isso permitiu que parte da economia continuasse funcionando, mesmo quando a moeda estatal entrou em colapso. O livre mercado também incentiva inovações, como a criação do Bitcoin em 2008. Ele surgiu como uma resposta direta à crise financeira global e à perda da confiança das moedas controladas por governos. O mercado sempre encontrará forma de resistir a sistemas monetários quebrados, oferecendo alternativas mais seguras e eficientes. O mercado é o grande aliado contra a desvalorização monetária. Ele oferece alternativas, incentiva inovações e mantém viva a esperança de um sistema financeiro mais justo. Se você quer aprender mais sobre esse tema, clique no primeiro link na descrição e leia O que o governo fez com o nosso dinheiro, de Murray Rothbard. E aí, você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de amigos que você conseguir. Isso é um incentivo muito grande para que eu continue produzindo mais conteúdos desse tipo. E abaixo eu vou deixar outro link para o meu blog, em que eu vou explicar mais detalhadamente o assunto do vídeo tratado hoje. Até o próximo vídeo.